Sejam bem-vindos a mais um Habilcast, um podcast para a gente bater um papo sobre gestão e negócios e hoje para falar de um assunto bem especial que é o terror de muita gente, que é a declaração de imposto de renda. Eu sei que a gente ainda não está na época, mas quanto antes a gente começar a se preparar para a declaração anual de imposto de renda, melhor é, né? E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor para falar isso do que a especialista aqui da Habil de imposto de renda de pessoa física. Então, seja muito bem-vinda, Lilian. Olá, Ari. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer te ter aqui, finalmente, né? E vamos ver se a gente consegue já preparar o pessoal para estar tinindo na virada do ano aí, preparadíssimo para o imposto de renda da entrega do ano que vem, referente a esse ano. Beleza, e quanto antes a gente começar a se preparar melhor, né? Sempre, com certeza. Maravilha. Como sempre dizem, né? Bem melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente pode se programar antes, com certeza tem o seu valor, no caso. Maravilhoso. Então, vamos iniciar esse papo para deixar claro o pessoal que está nos ouvindo, tá? Eu e a Lilian conversamos um pouco antes e elencamos aqui, temos uma colinha para não esquecer de nenhum ponto importante sobre o assunto, né? E Lilian, tudo que vier a mais disso aqui é lucro para quem está nos ouvindo, beleza? Perfeito. Então tá, antes da gente começar então, eu queria dar um recado, pedir para quem está nos ouvindo, se está gostando desse conteúdo, desse material, compartilha esse material com algum amigo, com algum empresário, alguém empreendedor, ou que acha que pode gostar do nosso conteúdo, porque por mais que isso é de graça para ti, isso nos ajuda muito, nos incentiva a trazendo um material novo. A gente se esforça bastante para trazer sempre um material de qualidade, então ser reconhecido que seja com uma curtida, com um compartilhamento, isso já nos ajuda de monte. Né? Sempre bom dar esse recado, contamos com a ajuda de todo mundo que está nos ouvindo. E para dar início, então, Lilian, primeira coisa, o básico, o que é imposto de renda de pessoa física? O imposto de renda, então, é o imposto que as pessoas físicas precisam pagar ou estar apresentando, demonstrando... Eu gosto de falar esclarecendo para a Receita Federal, tá, né? Isso seria o imposto, às vezes tu vai precisar pagar, às vezes tu vai ter valor a restituir. Então, junto a isso, vem a declaração de imposto de renda, que é a declaração onde a gente demonstra esses valores. E esse é o esclarecimento, a declaração. Isso aí. Tá, isso beleza. Aí, né? Então, na declaração, a gente vai estar apresentando os rendimentos que foram recebidos durante o ano, a variação patrimonial, além de outras informações particulares que também acabam entrando dentro da declaração. Tá. Qual que é o período para fazer a declaração? É todo ano, mas é qualquer momento do ano? Tem uma época? O prazo normal sempre é 30 de abril. Aí Até 30 de abril? Até 30 de abril, começando em março até 30 de abril. Geralmente são dentro desses 2 meses. Tá. Aí, durante esses 2 anos de pandemia, acabou tendo uma prorrogação. Mas vamos tomar como regra geral que é até dia 30 de abril. Ok. Isso aí. Até dia 30 de abril, então, tem que dar declarado... Para quem que a gente declara? Para a Receita Federal. Para a Receita Federal. Exatamente. É bom deixar sempre isso claro. Não estamos declarando para o contador, né? Exatamente. O contador está aí, na verdade, para ajudar, para facilitar a vida do contribuinte muitas vezes. Maravilha. Isso já é um assunto que eu queria entrar. Quem é que pode fazer essa declaração para a pessoa física? Ela pode fazer por si mesma? Ela pode fazer por si mesma. E quando que ela precisa de um profissional para fazer isso? Quando as coisas ficam mais complicadas, ou se ela tiver dúvida, porque às vezes a declaração parece ser uma coisa simples, a própria mídia às vezes demonstra de uma forma que é simplificado de fazer, só que às vezes tem particularidades que a pessoa tem dúvida. Então ela tem que também pôr na balança o que é mais vantajoso. Será que vale a pena eu correr o risco para depois ter que correr atrás, ter que consertar algumas coisas, ou procuro logo um profissional que está apto, que vai conseguir te dar todas as instruções, que vai conseguir te dar alguns caminhos em certas tomadas de decisões, tá, e ter alguém a recorrer quando tem alguma coisa durante o ano para uma decisão. Eu quero comprar um imóvel, será que eu posso fazer isso ou aquilo? Qual é o melhor caminho para seguir? Para isso que o contador também está aí, sabe? Então, às vezes, tem a sua importância isso também. Né? Então, para quem está nos ouvindo, vamos dar um exemplo, sei lá, de alguma pessoa que teria uma declaração simples que com um pouquinho de pesquisa aí poderia fazer por conta própria. Seria um rendimento, seria ter um ou 2 bens, um carro, uma casa, ter uma conta bancária. Isso seria uma forma simples. Que com alguma pesquisa a pessoa pode fazer por conta. Exatamente, isso aí. Mas quando começa a ficar mais complicado com isso... mais de um rendimento, mais bens no nome, alterações de bens. Exatamente. E os próprios financiamentos hoje é uma coisa que surge muita dúvida. Então, é outra questão que tu tem que estudar bastante para conseguir, para estar informando
o bem de maneira correta, porque senão daqui a alguns anos isso pode prejudicar. Um bem não estar declarado no valor correto, lá na frente vai te prejudicar se numa possível venda, alguma coisa assim. Então são detalhes que parecem ser simples, mas se tu for efetivamente cuidar e ver, pode dar confusão, né? Entendi. Seja agora ou seja no futuro, que é o que muitas vezes É sempre bom manter acontece. isso bem feito, então. Exatamente. Tá, então vamos para a próxima pergunta que eu quero trazer aqui. Quem é que pode fazer, além da própria pessoa, quem é o profissional que faz a declaração de imposto de renda? É o contador. É o contador. Ele que está apto, especializado, vai ter os melhores caminhos, as melhores formas, sempre de estar ali apurando o imposto menor, estar tomando todos os cuidados, está por dentro da legislação, do que pode e o que não pode ser feito dentro de uma Então é declaração. aquilo que eu imaginei. Se algum profissional de qualquer outra profissão se especializar em fazer imposto de renda, ele pode fazer, não tem problema, certo? Claro, claro. Agora, o básico do imposto de renda da declaração, esse trabalho a ser feito, ele já é o dia a dia do contador. Exato. Né? O que precisa saber, o contador já tem que saber fazer. E já usa essas informações e esses conhecimentos no seu dia a dia. Então é correto dizer que outros profissionais podem fazer, mas normalmente o contador está melhor capacitado para isso, correto? Perfeito, perfeito. Porque acaba sendo a declaração de imposto de renda de pessoa física, ela, como tem uma parte de apuração, de aumento de patrimônio, então é o dia a dia do contador fazendo para as empresas isso. Tá. Então já fica com aquele pensamento mais lógico, conseguindo auxiliar e pensando todos os lados de uma declaração. O rendimento que teve para a aplicação do recurso, essa visão é muito importante. Então tá, maravilha. Agora a gente já entendeu então o que é e quem é que pode auxiliar a pessoa a fazer isso. Então vamos lá. Quem é que precisa declarar? É todo mundo? Qualquer pessoa física, maior de 18, menor de 18? Quem é que precisa fazer essa declaração anual? Na verdade, tem algumas regrinhas de quem precisa fazer. Tá. Vamos então se basear no que era até o ano de 2021, referente à declaração de 2020, porque não é uma regra geral e pode vir alguma legislação a alterar esses No início valores. do ano que vem ainda pode ter alguma alteração. Pode. Estamos desde 2015 sem alteração. Porém, a qualquer momento pode ter alteração, até porque desde então não tem uma atualização de valores, inclusive de aumento de faixa. O salário mínimo aumentou nesse período, né? Isso acaba sendo bastante injusto, mas desde então não muda. Imagina em 5 anos aí o mesmo valor fixado e todo mundo tendo que muita gente a mais tendo que fazer, né? Só pelo perfeito. Só pelo rendimento, né? Então quem é que precisa? Vamos lá para essas regrinhas. Rendimento tributável acima de 28.559. Vamos entrar aí numa explicação rápida 28 anos, né? 28 anos, exatamente. O que é rendimento tributável? Seria rendimento de salário, prolabore-se sócio, seria rendimento de aluguéis, rendimento de profissional liberal, no caso, né, dessa pessoal da área da saúde, médico se recebe de pessoas físicas, o autônomo que também. Não, exatamente, que não tem vínculo empregatício, né? Tá. Pensão também entra. Seriam, em resumo, mais ou menos isso os que eu lembro agora de cabeça. Depois disso, a próxima regra, rendimento tributáveis ou exclusivos na fonte. O que entra nisso? Uma distribuição de lucros, um recebimento de herança ou uma partilha numa separação, rendimentos de poupança, algumas bolsas, auxílios. É o que mais acontece. E entra também. Entra também. Vou dar uma resumida assim no que é mais recorrente. E também, junto nisso, os exclusivos na fonte, que seriam rendas de aplicação financeira, rendimentos, 13º salário, participação de lucros os funcionários quando recebem da empresa, né? A participação de lucros e resultados. Algumas previdências privadas também entram nisso, né? Que também já são tributadas exclusivo na fonte, né? Então, em resumo, seria isso. Então, R$40 mil ano. Ter bens acima de 300 mil no final do ano corrente, do ano base de declaração. Tem que estar no nome, não se a pessoa possui, não, mas se está no nome. Tem que estar no nome, isso aí. Ter tido qualquer alienação com ganho de capital, que significa ter um bem e vender ele com valor acima do custo de aquisição do bem. Seja isso imóvel, seja participação societária, seja automóveis, qualquer bem. Se teve esse ganho. Isso aí. Sendo ele tributado ou não. Ter aplicação em ações.
também obriga a fazer declaração. Mesmo se não tiver ganho nem nada, se ter aplicação em ação... Ser sócio, ter uma ação lá já te obriga a Uma fazer declaração. Uma única ação... Já te obriga a fazer declaração de imposto de renda. Isso mesmo se a renda for menor que os 2.800, tendo uma ação... Já te torna obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Olha só, isso muita gente não sabe. Quantas pessoas que eu conheço que têm ali ações, uma, duas ou mais ações que lidam com isso, mas que realmente não fazem declaração de imposto de renda por não saber. Por não saber. Né? É uma dessas regras que muitas vezes escapa das pessoas. Olha só, é bom saber isso. E, bom, isso aqui realmente a gente vai falar mais sobre, porque aumentou muito o número de pessoas que investem em ação nos últimos anos. Né? Bastante. Talvez tenha até alguma atualização, como tu falou que a última atualização foi 2015. De 2015 para cá, nós vamos entrar em 2022 agora, a quantidade de pessoas que entraram na Bolsa de Valores é muito grande. E eu vou te falar que é algo de 2 anos para cá. Assim, a gente notou muito o aumento, né? Já de 2019, 2020 mais ainda. Acho que o pessoal estava mais em casa, teve mais tempo para se dedicar a estudar para isso. Bastante. Se notou que aumentou bastante, muito mesmo, assim. Nós tivemos aqui o podcast com a Ana, né? E a Ana falou bastante sobre esse movimento aí. Sim. De muitas pessoas entrando na Bolsa de Valores, né? E, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que pelo menos 4 vezes aumentou o número de pessoas negociando nesses últimos anos, 5 anos, né? Acompanhando esses anos que a gente faz a declaração de imposto de renda, se nota... Teve esse aumento. Muito. Tá, então que bom que a gente falou, a gente faz essa alerta. Com certeza a gente vai dar avisos, vai fazer post nas nossas mídias sobre isso, lembrando o pessoal, né? Porque é importante isso, não correr nenhum risco lá na frente. Exatamente. Né? E o que vai nessa declaração? O que é declarado? O que é esclarecido para a Receita na declaração de imposto de renda? Então, seriam os rendimentos e também a variação patrimonial. Isso seria o principal, fora dessas informações à parte que a gente vai comentar depois. Tá. Então, o que tu teve de renda, seja ela tributável, seja ela isenta, seja ela já tributada na fonte, e o quanto que alterou a tua variação patrimonial. Né? E isso é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas também acabam não cuidando, que tu tem que cuidar muito. O teu aumento patrimonial tem que casar com o teu rendimento. Se tu adquiriu mais coisas durante o ano, além dos teus valores de recebimentos, tem alguma coisa errada, né? Ou tu tomou um empréstimo de terceiros, então é sempre tem que declarar empréstimos também, tudo. Tem que declarar empréstimos também. Porque conta como variação, né? Variação tu recebeu esse valor. Exato. Principalmente se tu aplicou esse recurso em alguma coisa, seja isso num bem, seja isso numa aplicação financeira. Então, sempre tem que ter esse cuidado de ter tido a renda, que vai fechar com o teu aumento patrimonial, e tu ainda teve que considerar uma sobra para te viver durante o ano. Então, isso é um cuidado muito importante a se ter. Então, depois, além disso, é demonstrado também na declaração de imposto de renda os ganhos de capital, se teve no ano, né? Tá. Uma venda de algum bem teu. Também é demonstrada essa parte, então, da renda variável, onde se demonstra as ações, as que ficam... uma, 50 ou 2 mil. Isso aí, as que ficam em custódia, que acabam ficando na tua relação de bens. Tá. E depois a apuração dos resultados também, que podem ser isentos, se a venda foi até R$20.000 por mês e tu teve ganho naquele mês, o rendimento é isento. Então não paga imposto sobre esse rendimento. Não paga imposto sobre esse rendimento. E se teve rendimentos fora disso, daí também tem uma ficha especial onde são demonstrados esses valores. Tá, ok. Então isso é o que as informações que a Receita precisa saber dos nossos rendimentos, né? Bom, olha só, entramos agora em dezembro e tu me disse agora que o período é março, abril. Entre março e abril, isso né? aí. Por que a gente está falando disso agora? Qual é a importância de se preparar? O que eu preciso me preparar durante o ano para poder informar e ser mais tranquilo, não ter que ficar buscando informação passada? Como eu me preparo durante o ano para a declaração de imposto de renda? Primeiro ponto é tu saber o que tu precisa de documento, que é isso que a gente já está justamente aqui para isso, né? Tá. Eu tive alguma
venda de imóvel, eu tive uma aquisição, não só falando de imóvel, falando de qualquer bem, de suma importância, guardar a documentação, seja compra, seja venda, a gente vai precisar saber depois de quem foi comprado, para quem foi vendido. Tá. Em relação aos rendimentos, isso acaba vindo para o contribuinte só no ano seguinte, quando a empresa entrega, os próprios bancos entregam, informe de rendimento de banco funciona da mesma maneira. Então, voltando para o que a pessoa precisa cuidar. Então, se teve um ganho de capital, tem que cuidar. Em relação às ações, a ação, quando se tem o ganho, a renda variável, perdão, a gente precisa apurar o imposto já mensalmente. Isso é outra coisa que é importante, ou o contribuinte ou estar preparado, ou já buscar um contador para tirar essas dúvidas. Tá? Tendo uma renda de ação, tendo venda de ação no ano, além dos R$20 mil, no mês, perdão. No mês? No mês, tá. No mês. Tendo receita além de R$20 mil, tu passa a ter obrigação de pagamento de imposto se tu teve ganho, se tu teve lucro. Tá. Né? E isso precisa ser apurado e precisa ser pago o imposto até o último dia útil do mês seguinte. Né? Então, o que acontece muitas vezes? O contribuinte não se dá conta, daí ele vai ter que pagar esse imposto lá no ano que vem, atualizado, com multa e juros desde o mês de apuração do imposto. E se a pessoa não sabe disso, vai acumulando nesse período todo. Isso aí. Imagina se tu ter 12 meses de lucro. Tu vai chegar lá no ano que vem, tu vai estar com um monte de DARF dessas diferenças atualizado de imposto. Com multa e juros. Com multa e juros. Imagina. Sabe, E isso é comum? É comum. É muito comum de acontecer. Principalmente por não é nem é por desconhecimento, né? Não que a pessoa não queira, mas é desconhecimento. Não sabe disso. Acaba, se aventurando no mundo de ações, que é legal, que é interessante, uma nova realidade, mas é importante se precaver nesse... E tu vê, no geral, as pessoas não falam sobre isso, né? Nos cursos, eu já estudei muito. Estudei, vi conteúdo. Não estudei a fundo, né? Mas tudo que eu vi, nenhum lugar falou sobre a declaração de imposto de renda sobre o mercado de ações. Ensinam sobre como investir, o que fazer, o que é melhor, o que não é melhor, perfis e tudo mais, mas não se fala sobre essa declaração de imposto de renda, né? Que vai precisar demonstrar esses valores. Aí a pessoa vai lá, se aventura, o pouco que ganha de lucro vai depois na multa e juro do imposto de renda. Bem isso aí. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Tá aí mais um post que a gente vai fazer, né? Que é importante todo mundo ficar sabendo disso, principalmente quem investe em ações. E sobre as ações específicas, mais alguma coisa que a gente tenha que falar sobre, que tu acha importante? Mas acho que tu já complementou bem, né? Acho que tá seriam os pontos importantes, seriam esses. Né? Beleza. Então, fica aí a informação. E outra, a gente tá falando aqui alguns termos técnicos do cotidiano, do dia a dia, né? Quem tiver dúvida, qualquer coisa, entra em contato com a gente, pode pedir para falar com a Lilian ou qualquer outro profissional da Abio, que a gente vai auxiliar, tirar as dúvidas, porque sim, é complexo, né, Lilian? É complexo. Eu até estava agora conversando, eu já lembrei. Existem até regras dentro desse mercado de ações, que são as ações day trade, que tu compra e vende no mesmo dia, que esse não entra naquela faixa de isenção. Esse tu teve lucro no mês, tu vai precisar pagar imposto. São muitas particularidades. Não tem essa isenção. Exatamente. Então, assim, ou te especializa, estuda bastante, ou busca de fato um contador, nem que seja para fazer uma consulta inicial, fazer uma consultoria, para tu entender bem quais as particularidades que precisam ser cuidadas. Entendi. Para não onerar depois, né? Porque às vezes já aconteceu de daí a pessoa fica com dúvida em que apuração pagar o DARF. São também coisas que acabam, dúvidas que vão surgindo e acaba sendo depois ficando confuso. Lá na frente vai ter que arrumar pagamento, vai ter que fazer outros ajustes para arrumar isso. Então, nada como já se preparar fazer desde o início, porque é complexo, sim. É complexo, sim. Né? Então, tanto que os próprios profissionais da Abio que fazem a declaração, eles são especializados e capacitados para isso. Isso aí. Não é qualquer contador que se forma e consegue fazer de maneira, não vou dizer perfeita para não soar arrogante, mas de uma maneira bem feita, né? Sem causar problema para a pessoa física. Sim. Não é qualquer um que sabe fazer, tem que ser especializado, né? Claro, tanto que tem contadores que nem assumem declarações com a parte de apuração de ações. Ela é quase como se fosse uma declaração à parte ainda. Ela é uma coisa fora, né? Ela é dentro da declaração, mas feito totalmente à parte, um cálculo totalmente à parte, um demonstrativo totalmente à parte. Imagina, isso é complexo pra caramba. Então, por isso que tu falou no início, falaste muito bem. A pessoa que quer fazer isso por conta, se for se arriscar, que seja alguma declaração muito simples. Se começar a ter um pouco mais de complicação, nem tenta, porque
Se acontecer alguma coisa errada, me corrige se eu estiver errado. Mas se tiver alguma coisa declarado errado, não vai ser no mês seguinte que vai aparecer. Não vai ser no ano seguinte, muitas vezes. Daqui a 5, 6 anos, quando tu precisar de alguma coisa que vai aparecer. Bem isso aí. Na verdade, 5 anos. Até 5 anos, né? Até 5 anos. E a Receita gosta de fazer o batimento lá nos 4 anos e meio. Então, até lá, sempre se corre risco. E daí lá já passou muito tempo, já não tem mais informações de 5 anos atrás, já fica mais difícil. Então, se for muito simples, quiser estudar, te arriscar, ok, tudo certo, né? Mas começar a complicar um pouco mais, procura um especialista para fazer isso, alguém como a Lilian para fazer, ou a própria Lilian, né? Para fazer essa declaração, para que tenha certeza de que está sendo bem feito, né? É importante a gente falar isso, sim. Isso aí. Então tá. Bom, já que a gente entrou nesse assunto, até nem tinha notado, mas cita aí alguns riscos de fazer essa declaração de maneira errada. Acho que o pessoal gostaria de saber também. Se eu fizer, Ari, vou fazer uma declaração, é um pouco mais complexa e eu fiz alguma coisa errada. Que riscos que eu corro? Na verdade, a Receita hoje tem muita informação, tá? As fontes pagadoras informam todos os rendimentos das pessoas físicas para a Receita Federal, né? O que acontece muitas vezes? A pessoa tem mais de uma renda, né? Ou tem 2 vínculos empregatícios, ou ela tem uns aluguéis que ela recebe além do salário. E as pessoas muitas vezes esquecem de declarar, ou não se lembram, ou o que acontece? A Receita já bloqueia ali, já vem uma cartinha, geralmente uma cartinha antes para autorregularização, daí tu tem aquele tempo para fazer uma retificação, mas são coisas que às vezes tu entrega a declaração e não te lembra de ver se ela está processada, ou se está tudo certo com a declaração, e pode chegar a vir então diretamente um termo de intimação. Depois de um termo de intimação recebido, tu não tem mais como retificar a tua declaração. Então, é um outro ponto importante a ser falado, que é muito importante cuidar, ficar monitorando o processamento da declaração. Né? Isso o pessoal também, às vezes, esquece de fazer. Aí, quando vem um termo de intimação, daí não dá tempo, não pode mais retificar, aí tu ou não recebe a cartinha, porque pode vir até na caixinha de correio, daí a pessoa fica ali e não faz, tá. Ou um terceiro recebe, esquece de entregar. Aí depois já vem notificação de lançamento, sabe? Tu vai ter que ir fazendo defesas. Às vezes dá tudo certo, consegue ir fazendo defesas, mas olha o tempo que tu fica pendurado, né? E daí fica uma situação, na tua situação fiscal, aquela exigibilidade ali mesmo que suspensa, mas acaba não saindo uma certidão negativa. Sim. Se tu precisar, tem várias como coisas. Se tivesse algo errado. Isso aí. Tu falou agora de retificações. O que são as retificações? Retificação seria consertar, arrumar algo que tenha sido informado errado na declaração. Teoricamente, se tem o prazo também de 5 anos para fazer isso. Só que hoje em dia, como está rodando rápido o sistema da Receita, às vezes não dá tempo de fazer essa retificação. Porque depois de expedir um termo de intimação, tu bloqueia a chance de fazer retificação. Entendi. Então, por isso que é sempre importante a gente se antecipar e já ficar monitorando. E uma outra forma de ver se tem alguma coisa errada é... não, eu teria que já ter recebido minha restituição. Por que eu ainda não recebi? A gente vai lá, dá uma consultada e vê que está com alguma situação... que possa estar pendente ali. Então, se for para retificar, o ideal é que seja o quanto antes. Percebeu que tem que ser retificado, não espera. Retifica na hora. Isso aí, porque às vezes, tu lembrou daquele rendimento. Vai lá, entra e já retifica. Que hoje, normalmente, é o que é mais rapidamente intimado, é a questão dos rendimentos. Né? E eu acho que essa outra questão de variação patrimonial, isso já demora um pouquinho mais para ser intimado, mas é dentro daqueles 5 anos que eles podem chamar. Entendi. Né? Então é bom sempre ficar de olho nisso, né? E depois falamos das retificações, né? Tu comentaste lá no início das deduções. Eu queria que tu falasse um pouco mais o que são essas deduções. Tá, perfeito. A declaração de imposto de renda, ela pode ser... o cálculo do imposto pode ser feito de duas maneiras. Falando agora do cálculo do imposto da tua renda, dos rendimentos tributáveis do ano. Tá. Ela pode ser feita pelo desconto simplificado, onde se aplica 20% sobre o valor da renda e sobre isso é calculado o imposto. Né? Tu tem uma renda, aplica 20%, desconta aqueles 20%, chega na base de cálculo do imposto. Porém, esse valor, esse desconto simplificado, ele é limitado a R$ 16.500
em torno de R$16.000, um pouquinho mais. De rendimento. De desconto. De desconto. O desconto ele é limitado, né? Ele não é 20% direto. Ele tem um limite. Um limite, Isso aí. E daí, além desse modo simplificado, tem o desconto pelas deduções legais. O que se enquadra como dedução legal? Seria, então, o INSS, que o contribuinte foi descontado, né? Tá. Pode ser despesas médicas, que então entra dentista, médico, fonoaudiólogo. Plano de saúde entra? Entra, psicólogo, os mais variados, assim, tem algumas atividades que ainda não estão podendo ser descontadas. Tá. Mas, em geral, assim, tudo que for de despesa médica pode. Ok. Com instrução, seja ela, então, com ensino de maternal, pode escola básica, todo ensino básico. Ensino médio, graduação, pós-graduação, só não esses cursos de idiomas, esses cursinhos que se fazem, tá, né? Ok. Depois disso tem também a previdência privada, né, que também pode ser descontado num limite de 12% sobre a tua renda. Né? Do ano pode abater até 12%. Tá? Depois nós temos despesa médica e eu acho que a previdência que era o que eu tinha por final. As doações. Doações. Como que tipo de doação? Doação para fundos da criança e do idoso. Porém, até uns 3, 4 anos atrás, a gente podia abater para qualquer doação feita para certas instituições já definidas, né? Uma APAE ou aos lares, né? Tá, ok. Porém, de um período para cá, precisa ser para a fundação, para as fundações, sejam elas municipais, estaduais ou federais ainda. Ou federais. O que seriam esses fundos? O dinheiro vai para um fundo do município, que geralmente é feito aqui, e ele destina para as instituições que têm convênio com eles. E essa instituição, ela precisa entrar com um projeto, provar como que ela vai alocar esse recurso. Entendi. E funciona, é bem legal, assim, a gente vê nas nossas cidades, assim, ao redor, cada pouco se vê o que foi feito com isso, ou qual acompanhar. Essa instituição que foi contemplada com aquilo. E como é que funcionam essas doações? Como é que eu dou para... doação, se eu pego eu ia dizer meu caixa, mas na minha conta e transfiro para a pessoa, e isso é dedutível depois do imposto de renda. Exatamente. Na verdade, tu tem que transferir para esse fundo do município, que é um CNPJ, que tu faz a transferência, né? Comprovante de transferência depois. E daí, como que funciona com valores, tá? Se tu faz a doação dentro do ano, fazendo que nem agora, dentro de 2021, tu pode doar até 6% do valor do teu imposto, né? Ou tu pode deixar para fazer a doação lá no fechamento, quando tu for entregar a declaração. Tu ainda consegue, na hora de fazer o fechamento, doar, porém daí o valor reduz a 3%. Antes era 6, daí reduz para 3. Para 3, tá. Quando faz no ano seguinte. Entendi. Isso aí. Então, o que a gente costuma fazer? A gente pega uma média, assim, quanto que deu o teu valor do imposto do ano anterior, se tu te manteve mais ou menos nos mesmos rendimentos, assim, a gente pega quanto foi o imposto devido no ano anterior e calcula sobre isso uma doação. Que daí tu já consegue aproveitar os 6%, né? Maravilha. Tu acaba ajudando uma instituição. Muitas vezes próxima a ti. Isso aí não precisa pagar o imposto depois. Entendi. Isso é muito bom, né? E tu dá essa orientação sempre? Sim. A gente, no final do ano, a gente pega assim, aqueles que tiveram o valor de imposto para pagar durante o ano, já fizeram doações diretamente à declaração, a gente sempre está entrando em contato e vendo se ele tem esse interesse, né? Maravilha, é bom saber disso também. Isso tem muita gente que também não sabe, né? Que bom que tu orienta isso e os profissionais que W fazem esse tipo de orientação. Tu comentou comigo, antes da gente começar, né? Tá aqui na nossa listinha, sobre os recebimentos de processos judiciais. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que acontece? As pessoas às vezes entram com algum processo, seja ele trabalhista, ou até com Previdência, INSS, ou qualquer outro tipo de processo, que às vezes vai correndo durante muitos anos. Esse processo está em julgamento, não transitou, né, em julgado, que chama. Sim. Aí chegou o ano de receber. E às vezes as pessoas não se dão conta que naquele momento elas têm que fazer declaração. Às vezes são mal orientadas, ou às vezes por não ser o circo, né, estar no circo delas disso, não se lembram. E aí é importante lembrar que geralmente vai precisar fazer declaração. Aquele recurso está entrando para
pro patrimônio dela, né? Então, é importante ela estar ciente de que ela vai ter que fazer declaração. Às vezes tem um próprio imposto retido, né? Que ela pode até buscar de volta, né? Então, sempre... Isso ela tem que lembrar. Ela tem que lembrar. Tá, e lembra, traz aí os informes para o contador que for fazer, né? Exato. E passa essa orientação. Isso aí. E declaração de processo, ela é sempre um pouco mais complicada, né? Então, assim... acredito que tem gente que se arrisque, mas tem informações, tem a forma de cálculo desse rendimento é diferente, porque geralmente ele é um rendimento recebido acumuladamente, um atrasado, assim. Então, isso é sempre importante buscar orientação, porque ele tem particularidades. Então, tá, beleza. Então, a dica é a seguinte: teve algum processo judicial que foi finalizado com algum tipo de ganho, algum recebimento, leva isso para o contador, esclarece e vê se pode ser, tem que ser declarado, daqui a pouco alguma coisa possa ser feita, né? Eu até vou aproveitar o gancho, Ari, e falar que a gente vê assim que o pessoal às vezes pensa que quando recebe qualquer rendimento e que já tem o imposto retido na fonte, seja por processo, às vezes até um próprio assalariado, ele acha que ele já está acertado com a Receita. Não, eu já paguei o meu imposto durante o ano, já está tudo certo. Não, tu precisa... Não é bem isso, né? Não é bem isso. Tu vai precisar informar para a Receita, fazer a justificativa de que tu teve tal rendimento, que tu já pagou parte do imposto, mas que agora tu vai ter que fazer o acerto para ver se tu já pagou o suficiente. Daí tu vai estar daqui a pouco recebendo algum valor de volta. A declaração tem que ser feita de qualquer maneira. Tem que ser feita dentro, se tu te enquadra na obrigação, sim. E isso confunde algumas pessoas? Elas acham, paguei durante o ano, não tem que pagar mais? Confunde, sim. Tá. A gente vê pessoal nos procurando em relação a isso, sim. E aí até tem uma questão, às vezes tu não chegou ao limite da declaração, tu não recebeu aqueles 28 mil, mas tu já teve um valor retido na fonte durante o ano. Daqui a pouco tu pode igual entregar a declaração, porque tu pode vir a buscar aquele valor que foi retido de ti durante o ano. Entendi. Sabe? Tem uma restituição. Tem uma restituição. Maravilha. Melhor coisa que pode acontecer. Melhor coisa. Isso aí, às vezes a pessoa começa a trabalhar no final de ano ou não chegou bem no limite, vai estar buscando todo o valor de volta. Por que não? Por que não, né? E tu comentou de partilha e herança também. O que a gente pode tirar desse assunto? O que acontece? Às vezes tem um processo de inventário também rolando por muito tempo, né? Esses processos às vezes são de fato demorados. Aí se finaliza durante o ano, né? Daí, nesse caso, tem tanto a questão do espólio, que é a pessoa, né, o falecido, então, que está transferindo os imóveis, ele vai precisar, ele vinha fazendo uma declaração, mesmo que falecido, ele tem que continuar fazendo uma declaração. Tá. E no momento em que finaliza o espólio, se faz a declaração de final de espólio e os bens são transferidos para os herdeiros, né? Então, é feita uma declaração final deste espólio, desse CPF, vamos dizer assim, e os herdeiros vão receber rendimento isento dessa herança. É isento? Então, é isento. Mas tem que ser declarado. Tem que ser declarado, porque muitas vezes vai ser acima dos 40 mil. Isso sim, entra lá é nos rendimentos isentos, né? Recebeu uma herança acima de 40 mil. O próprio bem, um terreno, um carro, qualquer coisa, né? Exatamente. Então, esse também é uma questão que acaba, às vezes, escapando. O pessoal não tá... Tem que ter atenção nesses detalhes. Tem que ter atenção nesses detalhes. Porque, como eu já até comentei antes, não é só as empresas que declaram os seus rendimentos. É cartório que manda informação para a Receita Federal, é CRVA que manda a declaração para a Receita Federal de carros, veículos, qualquer veículo que seja, né? Então, hoje a gente não pode mais... O sistema está muito rápido e muito mais esperto também, né? Informação de todo lado, exatamente. Então, cada vez mais fica arriscado, né? Eu, assim, não estamos nem falando aqui da intenção de não declarar, mas do esquecimento. Está cada vez sendo mais perigoso esquecer de declarar corretamente, né? Ou não declarar aquilo que tem que ser declarado no imposto de renda, né? E a gente não sabe o que a Receita, como que ela vai fazer os cruzamentos daqui a um tempo. O pessoal pergunta bastante assim, às vezes empresta uma conta para alguém fazer um depósito em dinheiro, né? Que a pessoa não pode ter conta. Tem algum problema? Não temos como garantir que não, né? Porque o banco está também entregando a sua declaração lá e prestando contas dos valores que passam pelas contas das pessoas, né? Acima de um certo limite, o banco já tem que entregar as informações.
Então, o que a Receita vai fazer com isso, a gente ainda não sabe, Não mas sabe. com certeza eles estão parametrizando sistemas A para Receita tá cada vez mais esperta, né? Não, eles são bons. São bons, né? São bons que fazem. Cobrar imposto são bons que fazem, né? É isso aí. Maravilhoso. Lilian, olha a quantidade de coisa que a gente falou. Como a gente falou no início que era complexo, a gente tava falando sério, né? São várias particularidades. Então, assim, ó, se for muito simples e quiser te arriscar, fazer, tudo bem. Mas procura, né? Procura um especialista. É sempre mais seguro fazer declarações. Quando for, me corrija se eu estiver errado, mas provavelmente se a pessoa vem com uma declaração super simples para fazer, não é cobrado o mesmo valor de alguém que tem uma muito complexa, né? Claro que não. É Então, sempre analisado cada caso, né? Exatamente. Então, na dúvida, procura a hábil, faz talvez um orçamento, né, Lilian? Tu Isso, consegue, né? Claro. Sem custo nenhum, sem compromisso nenhum, para saber, porque é importante ser declarado corretamente, é complexo. Olha a quantidade de coisas que tem aqui. Tu sempre faz um checklist para perguntar para o cliente quando faz a declaração. Sim, teve isso, teve aquilo, teve herança, tem ações. Tu sempre pergunta isso. A gente pergunta isso e depois que ele é nosso cliente, a gente, querendo ou não, a gente já acaba sabendo a Já particularidade. conhece, né? Exatamente, a particularidade de cada um deles, né? Quando já fez conosco no ano anterior ou nos outros, é mais fácil de continuar? É mais fácil de continuar e a gente já consegue ajudar ele a lembrar das coisas. Entendi. Fica assim, a gente sabe um pouco mais da realidade, a gente consegue ficar por dentro da... Fica mais seguro para a pessoa também. Com certeza. Maravilha. Lilian, eu tô apavorado. Com a quantidade de informação, a complexidade disso tudo. Né? Por mais que eu trabalhe aqui dentro, eu não tinha ideia da complexidade disso. Né? Então, procura um contador, procura alguém especialista nisso para ajudar. Isso pode trazer prejuízos, né? Se não for feito da maneira correta. É importante a gente falar isso. Né? Isso feito. A gente acabou nem citando, mas a Receita está cada vez mais rápida para analisar quem é obrigado ou não a entregar a declaração. Entendi. Até um tempo atrás demorava um pouquinho para isso acontecer. Agora, hoje, eles já estão colocando o CPF como pendente de regularização das pessoas que não entregaram a declaração do último exercício. Imagina. Então, tu vai estar tu não vai estar conseguindo sacar a tua aposentadoria, tu não consegue renovar a tua carteira de motorista se o teu CPF está pendente de regularização, além de outras coisas que tu precisa do teu CPF. E se for esperar para regularizar, no momento que precisar, isso pode demorar. Daí pode demorar, porque daí tu tem que correr atrás de documentação. Tem várias documentação coisas. Que às vezes tu até já descartou. Já descartou, né? Porque imagina, agora tu tem que correr lá de documentação de 3, 4 anos atrás, às vezes. Imagina. Né? Então é melhor fazer da maneira correta. Isso. Se tu tem dúvida, procura ajuda. Beleza, nós temos aqui 60 profissionais na Hábil, alguns são especializados nisso, em fazer declaração de imposto de renda, são muito bem preparados. Lilian, o maior exemplo disso, está aqui conosco, que coordena esse setor, a equipe que faz as declarações de imposto de renda, né, Lilian? E eu só tenho a te agradecer por ter tirado esse tempo, estar aqui conosco, esclarecendo isso para mim e para todo mundo que está nos ouvindo. Tu com certeza esclareceu muita coisa aqui, ainda ficaram dúvidas, mas na dúvida, quando eu precisar, eu vou te procurar e tu vai me tirar essas dúvidas, pode ser? Certo. Foi um prazer e estamos à disposição se precisarem de nós. Eu espero que tu volte aqui, né? A Lilian, vamos lavar a roupa suja aqui. A Lilian era para ser uma das primeiras a participar aqui do nosso podcast, mas ficou nos enrolando, compromisso aqui, e né, não foi fácil, mas que bom que tu veio esclarecer isso para nós. Nesse assunto, ninguém melhor para falar isso do que tu. Então, Lilian, de novo, te agradeço. Obrigado por participar. Obrigado eu. Que bom. Gostou do nosso conteúdo, que está nos ouvindo, achou importante, válido isso aqui? De novo eu peço, se puder compartilhar, curtir isso, mandar para alguém que vai gostar desse episódio ou de qualquer outro que a gente já fez aqui no Habilcast, é muito importante, nos ajuda muito a crescer, nos incentiva a estar trazendo cada vez conteúdo melhor aqui, que é o que a gente quer, né, Lilian? A gente quer informar, isso aqui é um canal de informação, a gente quer trazer informação para o pessoal, para o nosso ouvinte, para o nosso cliente, para quem não é nosso cliente, né, sem compromisso nenhum levar essa informação. Agradecer de novo a todo mundo que está aqui nos ouvindo. Obrigado e até o próximo episódio do Habilcast. Valeu, até mais. Valeu, Lilian. Obrigado. Obrigada, até mais.